Saiu a nova edição da revista Cruzoé com um furambaço que eu vou ter que ler aqui 2 parágrafos da matéria. Augusto, você presta atenção que você vai gostar dessa notícia, hein? Eu não vou ler o título e o subtítulo não, que é para causar um suspense. Eu vou aqui até a primeira frase do 3º parágrafo e depois quem quiser ler lá o resto. É o seguinte: na última terça-feira, olha, presta atenção que o ouvinte espectador de Pingos nos Is vão gostar de saber disso. Um documento explosivo enviado pelo empreiteiro delator Marcelo Odebrecht foi juntado a um dos processos da Lava Jato que tramitam na Justiça Federal de Curitiba. As 9 páginas trazem esclarecimentos que a Polícia Federal havia pedido a ele a partir de uma série de mensagens eletrônicas entregues no curso de sua delação premiada. No primeiro item, Marcelo Odebrecht responde a uma indagação da Polícia Federal acerca de codinomes que aparecem em e-mails cujo teor ainda hoje é objeto de investigação. A primeira dessas mensagens foi enviada pelo empreiteiro em 13 de julho de 2007 a 2 altos executivos da Odebrecht, Irineu Berardi Meirelles e Adriano Sade Seixas Maia. O texto, como os de centenas de outros e-mails que os executivos da empreiteira trocavam no auge do esquema descoberto pela Lava Jato, tinha uma dose de mistério. Marcelo Odebrecht pergunta aos 2, aspas, afinal, vocês fecharam com o amigo do meu pai? Fecho aspas. Eu vou parar a leitura, é uma longa matéria aqui, e vou dizer para vocês, Augusto, Zé Maria, ouvintes e espectadores. Amigo do meu pai, vocês sabem quem são. Sim. O Lula tinha conta amigo lá no departamento de propinas da Odebrecht, porque era o amigo do Emílio Odebrecht, pai do Marcelo Odebrecht. Então, o amigo do meu pai é o amigo do Lula. Sabem a quem que o Marcelo Odebrecht estava se referindo? Porque a Lava Jato quis saber e ele acabou dizendo de quem era esse codinome. Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal. E há várias revelações aí a respeito. Então, parece que a lava-toga está começando por outros caminhos, hein? Cuidado, Dias Toffoli. Bom, eu tenho me referido nos últimos dias a delações premiadas envolvendo o judiciário. Não vou bancar aqui o bem informado, não. Eu não imaginava que se tratava disso, esse furo notável da Cruzoé é que está me informando. Isso eu tô sabendo pela primeira vez pela leitura do Felipe. Não me surpreende. Mais revelações virão agora. É gravíssimo. Isso tem que ser apurado com urgência, investigado, mas com prioridade, porque envolve nada mais, nada menos que o presidente do Supremo Tribunal Federal. O Marcelo Odebrecht tem feito revelações todas confirmadas pela polícia. Ele é um minucioso, ele é um arquivista de provas, ele não diria isso levianamente. Então agora a coisa ficou feia, porque chegou quem faltava, né? O terceiro, os 2 poderes, executivo, 2 dos poderes, executivo e legislativo, estão enfiados até o pescoço. O judiciário é um reduto de santos? Evidentemente não, mas agora a coisa ficou feia. E isso aí é só o começo de um dos mais, como é que eu diria aí, um dos mais apaixonantes aí, mas entendam o sentido, capítulos da Lava Jato, porque vai entrar num território até agora poupado de investigações. Zé Maria Trindade, que o Dias Toffoli é amigo do Lula, que o indicou para o Supremo Tribunal Federal, a gente sempre soube. Agora, que ele tivesse um codinome na voz do Marcelo Odebrecht, que tinha os negócios espúrios, aí é outra coisa. Amigo do meu pai. Diga lá, Zé. O Marcelo Odebrecht está numa condição de que não pode mentir e nem omitir. Se houver qualquer possibilidade assim, se houver qualquer prova que o Marcelo Odebrecht mentiu ou omitiu, aí a delação premiada dele fica cancelada, ou seja, as vantagens, ele vai amargar um bom tempo na cadeia, né? E todas as provas e depoimentos que ele prestou ficam válidos. Seria mais ou menos o caso do Joesley,
né, da JBS, que fechou um acordo de delação e depois cometeu novos crimes e se provou que ele omitiu dados. Então, Marcelo Odebrecht não pode omitir e nem mentir. A Polícia Federal fez uma pergunta objetiva: quem é essa pessoa, o amigo do meu pai? Ele já havia revelado que o amigo do meu pai é o ex-presidente Lula, né? Então agora faz a revelação de que se trata nada mais, nada menos do que o presidente do Supremo. Augusto, não há informações objetivas sobre a participação do judiciário. Havia análise aqui de que num determinado momento, ali no início, no início para o meio do julgamento do mensalão, o Supremo Tribunal Federal se agigantou na esplanada dos ministérios e na Praça dos Três Poderes. Ficou muito forte, ficou com ares ali de que seria um poder moderador, comparável ali ao poder do rei, ou seja, dá a última palavra, em linguagem popular, manda soltar e manda prender qualquer um. E aí a interpretação foi a seguinte: se o Supremo Tribunal Federal, com essa força toda, não tiver uma postura impecável e não tiver um passado firme, vai desmoronar. Naquela época, esta era a avaliação. Durante todos os processos de delação premiada, os líderes aqui, encolhidos porque sabiam que a qualquer momento poderiam ser alvo de investigação, diziam: nossa, esse pessoal da Justiça, juízes e ministros, e pessoal também do Ministério Público, é honesto demais, porque em todos os poderes existem os que desgarram, né? Existem os que se corrompem, e na Justiça e no Ministério Público não tem ninguém. Aí os líderes falam, ironicamente, nossa, esse pessoal é honesto demais. Diziam isso e davam aquele risinho de canto de boca para mostrar a nós, jornalistas, de que eles desconfiavam que alguma coisa estava errada. E logo depois veio a informação de que quando a delação premiada entrava na Justiça, o advogado especializado em delação, porque quando a delação é aberta, o advogado principal sai e entra um advogado especialista em delação. Esse especialista dizia, opa, para aí, porque se entrar a Justiça e o Ministério Público, a delação não anda. Você quer a delação? Então, essa é a desconfiança. E é por isso que ministros do Supremo até pediram a senadores para retirar a assinatura da Lava Toga. Então, esta é a situação real, mas eu não tenho nenhuma prova, não existe nenhuma acusação firme contra nenhum dos dois, nem Ministério Público, nem Judiciário e Supremo. O que eu estou transmitindo é esta inquietação geral aqui.